a salvação de juízo. Quem pode seguir ao Cristo real, Filho do seu próprio ser divino? Cristo é livre, acima de qualquer lei inventada. Ele nem respeita o fim de semana. Cristo afirma que o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Quem no fim de semana não transporta, cuida de um doente ou de seu animal. Por isso, ele chamou a todos os religiosos de hipócritas. Cristo é inteligente, pois não apoia nenhum ritual. Ele não tem ilusões de soberba. Ele é forte, porque bebe vinho e não se vicia. Ele não tem nenhum preconceito contra pessoas. Inclusive, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela e vem do seu íntimo. Ele afirma que as prostitutas entram no unido reino do Santo Espírito de verdade e os iludidos sacerdotes não. O adulto tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Misticismo é ignorância, é a falta da verdade. Pecado é só injustiça, pois vem de delito. Cristo não é capitalista. O capitalismo destrói a terra, sufocando os seres, com ganância e competição. Cristo tem o amor de preservação, cooperando e compartilhando. Somente os puros, santos, poderosos, corajosos, podem andar sozinhos, enxergando a verdade, sem antolhos nem muletas doutrinárias. Inventaram tantas religiões e nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras. As pessoas nascem puras, sem ilusões de orgulho, sem doutrinas nem preconceitos, sem dívidas passadas. Não existe a teoria reativa de reencarnação. Os impuros espíritos dos diabos logo se iludiram com soberba. Por isso, por serem imaturos, eles nem tiveram condições de encarnarem, muito menos poderiam reencarnarem. O ser se ressuscita evoluindo de consciência pura ou não. As premonições de fatos provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma ideologia religiosa. Muitos não compreenderam que as leis foram inventadas para prenderem os seres sem juízo, pois, sem leis se matam uns aos outros. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Desde o início o ser humano é livre. Mas, se ele acreditar em preconceitos de bem e mal, a sua evolução de consciência morre para sempre. Aquele que se ilude com doutrinas, sacerdotes, templos, rituais, dízimo, não se une ao reino do Divino Santo Espírito de verdade. Cristo libertou o mundo da ideologia de judaísmo. Portanto, quem cobra dízimo é de fato anticristo. Quem vai contra o Santo Espírito de verdade da unidade do infinito não tem perdão. Por isso, quem for um besta impuro, idólatra de uma doutrina, não pode ser um real e puro Santo Filho de Deus. Então, depois de 3,5 tempos do surgimento da raça ariana, 2/3 ou 0,666 de seres impuros ficam presos em seu inferno de mundo inferior de consciência ardendo com a pura verdade, de agora em diante. Apenas 1/3 se salva de consciência pura, herdando a terra. No capítulo 13 do livro do Apocalipse de João, ele previu por parábolas que surgiria a ideologia católica no século IV depois de Cristo, e depois a sua imagem da ideologia protestante em 1517 depois de Cristo.
Essas ideologias bestas usam as leis da adúltera e confusa Babilônia da ideologia de judaísmo, dos seus 10 mandamentos, como chifres de trombeta para alertar. Elas têm as cabeças de seus 7 sentidos perdidos, pois não discernem a realidade. As profecias são as provas cabais da existência de uma consciência transcendental, que ultrapassa as eras, comprovando a vida eterna, sem nenhuma imunda religião. Os bestas adulteram a verdade, eles idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade da vida, eternamente. Somente o livre e puro amor próprio no Santo Espírito de verdade liberta e salva a consciência do ser para a sua vida eterna. Do século XXI em diante os idólatras de doutrinas serão envergonhados para sempre, sendo sempre queimados pela eterna verdade. Cristo provou mesmo ser o ser evoluído de consciência, no perfeito juízo do único e Santo Espírito de verdade da unidade do infinito. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Os sacerdotes judaístas não escutaram o que Moisés alertou sobre o Cristo. Eis-me suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Deuteronômio 18, 18 e 19. Os tolos e fúteis bestas sem juízo não conseguem entrar na paz do céu de consciência, no Reino Unido da justiça da divina verdade. A revelação final comprova que a ilusão de orgulho é a impureza que afasta o ser da realidade da vida eterna, em qualquer dimensão. Por isso, também nesta dimensão, as pessoas impuras, soberbas, idólatras de doutrinas, místicas, assassinas e demais mentirosas, ficam no inferno com os diabos. Elas não conseguirão vir em uma raça mais evoluída. Os diabos nem evoluíram para a existência humana, por adorarem o conhecimento. O conhecimento nunca pode ser adorado, ele é apenas contextual. O único valor real e eterno que liberta o ser para a sua infinita evolução é o amor puro, sem as prisões de ilusões egocêntricas, sem orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos. Portanto, salve-se de juízo, ame a pura consciência sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos contra pessoas.